Olá, gente, vamos continuar falando da composição dos seres vivos e nessa aula a gente vai fazer um paralelo entre a composição dos seres vivos e a nossa alimentação. Então, muitas das vezes eu vou dar exemplos de alimentos e de composição do que a gente come para tentar elucidar ao máximo aí essa parte da matéria de bioquímica, beleza? A gente vai começar falando de carboidratos, depois a gente vai falar de lipídios, e depois a gente vai ter uma outra aula sobre proteínas, beleza? Bom, então vamos começar com os carboidratos. Os carboidratos, eles também podem ser chamados de glicídios. Essas moléculas, elas são muito grandes, elas são macromoléculas e contém muita energia nessas moléculas. Então, ao comer carboidratos, a gente está comendo umas moléculas muito energéticas e é extremamente importante que a gente faça o consumo dessas moléculas, porque senão a gente não tem energia para fazer todas as nossas atividades. Então, a nossa alimentação deve sim ser baseada em carboidratos de qualidade, né? Então, massas, batatas, grãos de forma geral tem bastante carboidrato, frutas têm carboidratos. Eu estou falando então de alimentos interessantes para a nossa nutrição. Não estou falando de bala, não estou falando de chiclete, apesar de ter muito açúcar e de ser gostoso, mas para a alimentação os carboidratos bons são esses provenientes de alimento ou in natura ou minimamente processado, como por exemplo os grãos, como por exemplo as massas, beleza? Bom. Então, os glicídios, eles podem ser chamados de carboidratos, como eu disse no outro slide, às vezes pode aparecer hidratos de carbono ou ainda açúcares, beleza? Então, a gente está falando desse grupo. São moléculas orgânicas constituídas por esse conjuntinho aqui de átomos. Então, todo o carboidrato ele vai ter carbono e vai ter hidrogênio e água. Tá vendo que eu tenho um Nzinho aqui? Esse N pode variar de 1, 2, 3... É um número que a gente pode ter de carbonos em um carboidrato. Então a gente tem, isso aqui é mais importante lá para a química, mas pode aparecer isso em alguma questão, em alguma coisa, você tem que saber então que você tem carboidratos, vão ter muito carbono. As funções dos carboidratos são energéticos, estruturais, podem ser de reserva, podem ser para participar da nossa genética, porque o nosso DNA e o RNA vão ter um carboidrato ali, uma pentose, beleza? E eles são classificados quanto ao tamanho e organização da molécula. Então, esses são alguns exemplos de moléculas de carboidratos, como por exemplo a glicose, a frutose, a celulose, a sacarose e a lactose. Perceba que, se você ainda não viu isso daqui em química, essa estrutura é um desenho para a gente mostrar quantos carbonos, por exemplo, tem e as ligações desse carbono com os hidrogênios e os oxigênios. Então, por isso aí, ó, carboidrato, porque tem oxigênio, tem hidrogênio, então é carbono hidratado com água, né? Basicamente isso é a estrutura dos carboidratos, beleza? Bom, eles são organizados então quanto ao número de carbonos. Então a gente tem alguns que são de 3 a 7 carbonos, a gente chama de monossacarídeos. A gente tem, por exemplo, né, os mais famosos aqui, a pentose, que a gente vai ter pentoses no DNA. E a gente tem também a hexose, esse C6H12O6, é a fórmula da molécula da glicose, que é extremamente importante para a biologia. E a gente tem outras aqui, outros exemplos. Então, com 3, com 4, com 5, com 6 ou com 7, ele recebe um nominho, beleza? Esses monossacarídeos aí de destaque, as pentoses e as hexoses, estão aqui. A gente tem um que a gente chama de ribose, que vai ter lá no nosso RNA, que é um tipo de material genético. E a gente tem a desoxirribose, que é o açúcar presente no DNA. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então uma pentose. As hexoses famosas aí, a glicose e a frutose. A glicose é o produto da fotossíntese, muita energia aí, e a frutose também é o que dá o gosto adocicado nas frutas. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos nas hexoses. Beleza? Então esses são os monossacarídeos que a gente mais conhece. Né? Aqui tem uma diferencinha, porque que diferencia um RNA de um DNA. E a gente também tem
outros glicídios, né, outros carboidratos, que são a junção de 2 monossacarídeos. Então você pega 2 monossacarídeos, junta e você tem um disacarídeo. Né? Então se você junta, por exemplo, 2 glicoses, você tem uma maltose. Se você pega uma glicose e uma frutose, a gente tem a sacarose, que é o açúcar que a gente usa aí para adoçar, isso é a sacarose. Ou a lactose, né, o açúcar do leite, é uma galactose e uma glicose. Então a gente tem diferentes combinações aí para formar diferentes tipos de carboidratos. Esses um pouquinho maiores porque são a união de 2 monossacarídeos. E a gente tem outros que são a união de centenas de monossacarídeos. Então são moléculas muito grandes. Por exemplo, o amido, o glicogênio, a quitina e a celulose. Amido tá lá no amido de milho, né? Então vai estar lá no grão de milho, vai estar na soja, vai estar no arroz, no feijão. Então é extremamente importante para armazenamento de carboidrato em plantas. As plantas armazenam a energia em amido, beleza? A gente tem um armazenamento também de carboidrato, a gente tem o glicogênio, que é uma reserva energética para os animais. A gente armazena isso no nosso fígado e nos músculos. Né? Então, quando a gente vai correr, a gente tem uma reserva ali de carboidrato, que é o glicogênio, que é fácil para o músculo usar para ter energia para correr. Né? Então, a gente tem o glicogênio. A gente tem a quitina presente, por exemplo, em parede celular de fungo e também o exoesqueleto dos artrópodes. Então, quando você esmaga uma barata, coitada, faz aquele creque, aquele exoesqueleto, tem muito desse carboidrato, que é a quitina. A gente também tem celulose. Então, se você está escrevendo aí as suas anotações em um papel, você está escrevendo em cima de moléculas de celulose que foram extraídas de árvores, né, principalmente de eucaliptos. Então são fibras, né, presentes nas fibras vegetais, extremamente importante para as plantas e a gente usa também para uma infinidade de coisas. Bom, a estrutura molecular aí do amido. Amido a gente consegue enxergar, a gente sentir o amido. Se você cortar uma batata, pegar um pouquinho daquela água que sai ali dela e passar entre os dedos assim, você vai perceber que conforme vai secando, vai aparecendo uns grãozinhos. Esses grãozinhos são grãos de amido, que são milhões, né, de glicoses organizadas. Então aqui a gente tem uma molécula de amido muito, muito grande. Está presente então nas batatas. Né? E o glicogênio, ele também é um carboidrato, está presente lá no fígado, ele tem uma estrutura bastante parecida com o amido. Não é a mesma, mas é bastante parecido. É um monte de glicose unida. A celulose também é glicose, várias glicoses unidas com uma estrutura bem mais organizada, tá vendo? Então é uma cadeia aí longa, veja que são muitas, muitas moléculas de glicose na celulose. Beleza? Bom, e a quitina? A quitina ela não é um aglomerado de glicose, é uma outra molécula com esse nomezão aqui, e ela também é um carboidrato, mas que tem uma função não energética, tem uma função também estrutural, assim como a celulose, né? É uma função que dá estrutura aos organismos, como por exemplo aos fungos, na parede celular dos fungos a gente tem quitina, e no exoesqueleto aí dos artrópodes, beleza? Então a gente falou então um pouco dos carboidratos. Agora a gente vai falar de lipídios. Lipídios que são óleos, são gorduras, ceras. Esses lipídios, eles são muito importantes para a vida. No caso de consumo, né, a gente também precisa consumir lipídios, óbvio que em pequena quantidade, porque nós, mamíferos, a gente armazena lipídio. Então, quanto mais lipídio a gente comer, mais lipídio se a gente não gastar, se a gente não fizer muito exercício físico, a gente vai armazenar isso em forma de gordura e a gente vai ficar gordo e isso pode ser prejudicial para a nossa saúde. Então a gente tem que ter um controle aí, né, da nossa alimentação para a gente ter uma vida saudável e não ficar, obviamente, a gente não pode ficar preocupado que, nossa, engordei um pouquinho, nossa, meu Deus, vou ficar mal, vou ficar feio. A questão não é essa, a questão é você se preocupar na sua saúde. E lipídio, ele precisa ser ingerido, mas numa quantidade adequada para você
não sofrer consequências. Bom, os lipídios, eles são substâncias orgânicas apolares. Lembra lá da nossa aula de água? A água é polar. Se eles são apolares, a gente fala que eles não têm nenhuma carga e eles então são insolúveis em água. São os óleos, são as gorduras. Eles ficam agrupados então pela incapacidade de dissolver na água. E esse agrupamento é importante. A gente até comentou em aula que esse agrupamento garante a formação da membrana. Bom, e os tipos de lipídio? A gente tem vários tipos de lipídio. Aqui a gente tem alguns desenhos, né, da estrutura da molécula de lipídio. Um fosfolipídio, por exemplo, é desse jeito, né? Um triglicerídeo, que é um glicerídeo, é desse jeito. Um esteroide, né, por exemplo, o colesterol, né, um esteroide é desse jeito. Bom, vamos ver um pouco mais cada um desses tipos de lipídios. Bom, os glicerídeos, eles são óleos e gorduras, eles são formados por um glicerol e um ácido graxo, né, moléculas de ácido graxo. E a gente tem esses dois tipos aqui de glicídios que são muito importantes. Os óleos, que normalmente são líquidos à temperatura ambiente, e as gorduras, que normalmente são sólidos à temperatura ambiente. Os óleos, a gente fala que são formados por ácidos graxos insaturados, e as gorduras por ácidos graxos saturados. Fala assim, meu Deus, o que é isso? Vamos lá. Quando a gente fala isso, a gente está olhando aqui para essa parte aqui, que é o ácido graxo, essa parte, esse rabinho aqui, é o ácido graxo, que é um monte de carbono. Cada um dessas partes aqui, né, desses picos, são átomos de carbono, 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 carbono. O carbono, ele se liga ao hidrogênio. E quando não está completamente ligado ao hidrogênio, ele faz isso daqui, ó. Então, aqui nessa molécula, nessa parte que está dobradinha, significa o quê? Significa que poderia ter um hidrogênio aqui e não tem. Então, a gente fala que ele está insaturado, não tem todas as ligações com o hidrogênio. E essa dobra faz com que as moléculas fiquem menos organizadas e isso deixa a substância líquida. E é isso então que faz com que o óleo seja líquido à temperatura ambiente, beleza? E as gorduras têm ácidos graxos saturados, significa que tem uma saturação, todas as ligações estão completamente ligadas aí ao hidrogênio. Então a gente tem essa parte aqui, o ácido graxo todo retinho. Como está tudo retinho, isso daí vai se organizar e vai acabar deixando a estrutura dessas moléculas num estado sólido à temperatura ambiente. Mas as duas têm uma função energética. Então, óleos, onde a gente encontra óleo de oliva, óleo de soja. Então, nos vegetais a gente tem muitos óleos. A gente tem gordura. Então, quando a gente aperta, né, por exemplo, essa parte aqui da nossa mão é gordura. Quando a gente aperta o pneuzinho, é sólido, não é um troço líquido, né? Tudo bem, é fofinho, mas é uma textura sólida, beleza? Bom, a gente tem quais as funções desses glicídios, né? Função de armazenamento, então a gente armazena, por exemplo, gorduras, no nosso caso, e no caso das plantas também. No caso, as plantas armazenam óleo. É importante ter uma dieta moderada de glicídios, de glicerídeos, né? De lipídios. Auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis, então é importante, né, o consumo de óleo, porque ele também vai ajudar nessa absorção de vitaminas. E também é extremamente importante porque ajuda na construção das membranas. Beleza? Então aqui a gente tem exemplos de óleos e de gorduras e no nosso caso, né, dos mamíferos, as nossas células de gordura, elas estão com um monte de glicerídeos, mais especificamente um triglicerídeo, né, que são essas moléculas aqui. Bom, a gente também tem outro tipo que é de lipídios, que são as ceras. As ceras, elas são sólidas e elas têm algumas funções bastante importantes no nosso mundo, né? No mundo dos seres vivos, como impermeabilização, por exemplo, de frutas, de folhas. A gente também produz, por exemplo, cera para proteção do nosso ouvido. As abelhas produzem cera para construção dos favos e armazenamento ali do seu alimento. Então, as ceras são bastante importantes por ajudarem na impermeabilização.
A gente tem um outro grupo de lipídios que a gente chama de esteroides. Esse esteroides, talvez você já tenha escutado falar em alguém, por exemplo, que toma algum tipo de esteroide anabolizante. Por quê? Porque os esteroides, eles podem ser bastante importantes para a formação de hormônios. Então a gente tem aqui, ó, testosterona, progesterona, estradiol. Então são hormônios que são lipídios, são esteroides. A gente também tem cortisol, aldosterona, a vitamina D, por exemplo, e o colesterol, que são tipos de esteroides. Dentre esses daqui, a gente vai fazer um destaque em função do colesterol, porque tem a ver com a nossa alimentação. A gente, 70% a 80% do colesterol do nosso corpo é produzido propriamente lá pelo fígado. Só que uma parte também é vinda da alimentação. Então, quando a gente come, a gente também, né? E o colesterol é uma molécula animal, então é sem de origem animal, vai fazer com que a gente coloque colesterol para dentro do nosso corpo. E isso, se a gente tiver um colesterol em excesso, pode causar o que a gente chama de aterosclerose. Então, o que é a aterosclerose? É o acúmulo de moléculas de gordura, de colesterol, na parede das artérias, dos vasos sanguíneos. E isso pode causar um endurecimento das artérias e pode causar até um ataque cardíaco, né? um infarto, porque você entope isso daqui, a circulação não acontece. Aí você fala assim, professora, eu já escutei falar em HDL, que é bom, e o LDL, que é ruim. Veja, essas são moléculas que ajudam a transportar o colesterol. O HDL, ele vai pegar o colesterol do sangue e vai levar lá para o fígado. E o LDL pega do fígado e leva para o sangue. Então, como a gente não quer ter um alto nível de gordura no nosso sangue, a gente fala que o LDL é ruim porque ele está levando o colesterol lá para o sangue. Tá? Mas são moléculas presentes no nosso corpo que ajudam nesse metabolismo aí do colesterol, quando a gente come, de colocar lá para o fígado, ou então se a gente precisa de colesterol por conta das funções dele, a gente vai levar do fígado para a corrente sanguínea, beleza? Bom, e aí por último, ou melhor, antes, né, de terminar, faltam duas moléculas, a gente vai falar dos fosfolipídios. Os fosfolipídios são lipídios, né, são glicerídeos importantes para a formação da membrana plasmática. E esse fosfolipídio, então, é um lipídio grudado a um grupo fosfato, por isso fosfolipídio. Então, como é que ele é quimicamente? A gente tem uma região aqui que parece uma cabeça, a gente desenha como se fosse uma bolinha aqui, que tem um fósforo, tá vendo? Esse amarelo aqui é um fósforo. E tem duas caudas compridas aqui de ácido graxo. Bom, essa molécula, ela tem duas partes. Essa parte aqui que tem o fósforo, ela é uma cabeça hidrofílica. Então, ela reage com a água. E essas duas caudas aqui são caudas hidrofóbicas, então elas não reagem com a água. Então significa que a gente tem uma molécula que tem, né, duas caras, ela é anfipática. Essa parte reage com a água ou interage com a água e essa parte não. Nossa, por que isso é importante? É importante para formar as membranas biológicas. Então, quando a gente tem um monte de fosfolipídio junto, reunido, eles se organizam desse jeito, com as cabeças que reagem com a água para fora, com as caudas que não reagem com a água para dentro. Então a gente tem aqui, ó, uma camada de fosfolipídios aqui e uma outra camada aqui, ó, com as perninhas aqui em contato com as outras que não reagem com a água e as cabeças aqui que reagem com a água. Nisso, então, a gente tem uma parte interna e uma parte externa que reage com água, que interage com água, como uma célula. Então, as membranas, elas são formadas por essa bicamada, né? Então, duas camadas de fosfolipídios, porque elas vão garantir, então, aqui dentro, a água dentro do citosol e do lado de fora também tem água. Então, isso é extremamente importante para a vida. Bom, e por último, a gente tem os carotenoides, que são longas cadeias de carbono aqui desenhadas, tá vendo? E a gente tem, onde a gente tem carotenoides? São os pigmentos insolúveis em água de né, nas plantas, por exemplo, o caroteno, que vai dar a cor alaranjada da cenoura. Então a gente encontra carotenoides em frutas e verduras que tenham coloração vermelha, laranja, amarela. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, então, essa parte de carboidratos e lipídios